de novo de lá, e sim um nascimento numa outra dimensão, um nascimento diferente do nosso nascimento material, um nascimento espiritual. E essa linha que eu gostaria de seguir. O meu tempo está muito bom, eu tenho 14 slides, eu estou gastando uma faixa de 20 minutos para cada um, isso significa que até umas 3 da manhã a gente sai, tranquilo. Não vou entrar nesse assunto, que é a definição de mistério. Mistério é tudo aquilo que está oculto, que está secreto. Agora foi mais rápido essa. E existe uma pequena diferença entre mistério e misterioso. Mistério está geralmente ligado a algo que está oculto, e mistérios está geralmente ligado às questões das religiões antigas e das questões das escolas que propunham uma evolução do homem através de uma metodologia que permite, ou que propicia, ou que torna o homem, torna possível que o homem se desenvolva e que cresça espiritualmente. A palavra mistério ou mistérios está ligada ao silêncio, principalmente na questão de que esses mistérios é algo que acontece interiormente. Esse desenvolvimento espiritual é interno. E como é uma experiência pessoal, ela não pode ser passada para outro. Esse é o sentido. Como é uma vivência, é algo que é desenvolvido interiormente, por mais que você tente contar para alguém, você não consegue transmitir. Esse é o sentido das escolas de mistérios, onde você vivenciava situações, era colocado em situações que possibilitava esse desenvolvimento. Não vou entrar nos detalhes das escolas de mistérios. Nós sabemos que essas escolas de mistérios, elas tinham 2 grandes grupos, os mistérios maiores e menores. Muitos dizem que os mistérios menores estavam relacionados à parte externa e os mistérios maiores à parte interna. Isso é uma discussão. Mas se sabe, por exemplo, que muito provavelmente o que nós conhecemos como teatro na Antiga Grécia, ela vem a partir de encenações públicas de mistérios. E por isso essas encenações, esse teatro, é muito rico a gente estudar e entender, porque ele está colocando ali símbolos que têm valores profundos. Mas, dentro desse enfoque, essas escolas de mistérios tinham um objetivo. Qual era o objetivo das escolas de mistério? Bom, segundo Platão, o objetivo dos mistérios era restabelecer a alma em sua primitiva natureza, esse estado e perfeição que ela havia perdido. Então, dentro do conceito de Platão, aí em Fédon, o homem, e Platão vai colocar isso em outros livros, que o homem seria uma ave, como uma ave que nasceu para voar, mas vive como uma galinha, de tanto ciscar a terra, não perdeu a capacidade de voar. Esse simbolismo, essa parábola aí, Platão vai colocar também. Então, por isso que ele diz em restabelecer, não em se desenvolver espiritualmente, mas que você espiritualmente já é um filho de Deus, agora num conceito mais cristão e católico, mas que você preferiu ciscar a terra de tal forma que você se afastou disso. E o objetivo dos mistérios seria, então, restabelecer a alma em sua primitiva natureza. Bom, para falar disso, eu não tenho como escapar de um assunto que eu pretendo tratar em no máximo 5 minutos, porque é um assunto que, esse assunto dessa transparência, dá para ficar umas 2 a 3 horas na transparência. Então, não vou fazer isso. Essa transparência eu vou passar rapidamente. Para aqueles que são estudantes de teosofia, é muito fácil esse assunto. Para aqueles que são novatos, o Osmir já falou aqui que está à disposição na internet o curso de teosofia básica que vai tratar desse assunto. Esse assunto o que é? É tentar entender o que é a alma. Para você tentar entender o que é a alma, eu tenho que pegar a pessoa e fatiar. À medida que eu vou fatiando, eu vou tentando separar. Não que
todo fatiado fica mais fácil de compreender, mas é mais fácil de estudar. Então, nesse sentido, está escrito, dentro da tradição, que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou, e os criou homem e mulher. Está em Gênesis. Então, o homem foi criado à imagem de Deus. Depois, ele diz, então Javé modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe as narinas, um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então, além da imagem de Deus, o homem é feito da argila e do sopro. Então, eu tenho o homem como uma parte a imagem de Deus, uma parte o barro e uma parte o sopro. Esse seria, então, o homem. Essa história de homem feito de 3 partes, que coloca o Gênesis, ele vai ter novas leituras, principalmente no Novo Testamento, e a gente vai chamar, por exemplo, como diz São Paulo, de corpo, alma e espírito. Né? Por que isso é importante? Porque para nós se acostumou a misturar a alma com o espírito. Não que seja possível separá-los, mas numa forma didática, para tentar entender, se é que é possível entender, né? Para tentar entender, didaticamente é melhor dar nomes diferentes para coisas diferentes. Esse corpo, muito rapidamente, que é a parte mais, vamos dizer assim, mais próxima da matéria, né? Porque o barro, ele está mais próximo da matéria, e a gente imagina que o espírito está mais próximo de algo mais sutil. Eu tenho desde o elemento mais grosseiro ao elemento mais sutil, como se fosse uma caixa cheia de bolas grandes. Nos espaços dessas bolas grandes eu tenho bolas menores, no espaço das bolas menores eu tenho bolas menores ainda, e aí está tudo encaixado, está tudo junto. Mas por uma questão de elemento mais grosseiro para elemento mais sutil, então nós estamos dividindo aqui o homem em 3 aspectos: o aspecto físico, instintivo e intelecto. Esse é o que a gente conhece de todo mundo. Né? Isso todo mundo conhece de todo mundo. Não vou entrar nesse assunto profundamente, mas isso aqui dá para subdividir. Né? Pegar esse plano físico e mostrar em 7 pedaços, pegar o plano instintivo, mostrar em 7 pedaços, e tentar classificar a funcionalidade e como cada um deles funciona, para que a gente entenda melhor o funcionamento e consiga separar uma coisa da outra. Eu acho que esse assunto é tratado amplamente no curso de Teosofia Básica. Depois, o que a gente pode chamar de alma é algo um pouco mais sutil. Né? Em termos de inteligência, né? A inteligência é uma mente abstrata. Intelecto é aquilo que nos dá a capacidade de guardar as informações, que é o que nós temos. Inteligência é como é que a gente consegue relacionar essas informações e criar algo novo. Isso está além de um armazenamento e de uma classificação. Isso já requer uma abstração. E aí eu coloco que a inteligência é um aspecto desse eu interior, ou dessa alma. A intuição é um aspecto mais sutil ainda. A intuição é a capacidade que nós temos de saber, independente do intelecto e da inteligência. Muito ligado à fé, né? Porque você sabe aquilo, mas você não consegue nem explicar. Aquilo é uma verdade para você, mas é uma verdade inexplicável. Não faz parte do intelecto nem da inteligência. É algo que a gente pode chamar de intuição, por falta de outro melhor nome. Por isso que geralmente a ele está associado o amor e a sabedoria. Né? O amor, porque o amor está ligado ao conceito da unidade. E quanto mais sutil, menos separatividade você vê, mais você se aproxima da unidade. E a sabedoria, por quê? A sabedoria, ela é a experiência. Você conhece, você abstrai e depois você experimenta, e isso te traz uma certeza independente da teoria. Por isso que é mais profundo, é mais sutil. E a questão da intenção, que é aquilo que nos direciona para uma coisa ou para outra, também chamado de atividade, também chamado de vontade, né, que impulsiona. Bom, além dessa alma, que é esse sopro,
nós teríamos outros 3 aspectos, que seriam mais elevados, que seria a manifestação do Espírito de Deus no homem, que esse eu chamaria do eu verdadeiro. Bom, coloquei onisciência, onipresença e onipotência, como se fosse uma espécie de imagem Espírito Santo, imagem Filho, imagem Pai, por verdadeira dificuldade de exprimir de outra forma, que seria algo mais profundo. Então, nesse caso, o que acontece? A alma, ela está entre se projetar para baixo, a serviço do instinto, do intelecto, do mundo físico, ou olhar para cima. A alma é exatamente o crucificado. A alma é aquela que está no meio do caminho e tem que tomar a decisão para que lado ela vai. Por isso que o Platão diz que é o restabelecimento da alma, na sua verdadeira natureza. Porque a sua verdadeira natureza certamente não é aquilo que nos faz o dia a dia. O mundo é maravilhoso. O primeiro é onipotência, imagem Pai. O segundo é onipresença, imagem Filho. E o terceiro, onisciência, imagem Espírito Santo. O que eu não estou comentando aqui é que existe uma relação direta. Vocês veem que aqui há uma relação direta entre o intelecto e a inteligência. Há uma relação direta entre o instinto e a intuição. As religiões, de um modo geral, elas procuram utilizar o emocional para que você possa desenvolver esse aspecto. Então tem todo um desdobramento e um estudo de relação, não só do significado de cada um, mas a relação que ele tem entre eles, assim como aqueles primeiros. Né? A intenção tem uma relação direta com a onipotência e assim vai. Não é o tema que a gente vai abordar hoje. Eu só coloquei isso para a gente perceber que a nossa consciência, ela se sente atraída a experimentar e a vivenciar alguma dessas coisas. Tem épocas que a gente está completamente emotivo, a consciência está toda olhando para ali. Tem épocas que a gente está, num dado momento, resolvendo um problema, e aí, como se o emocional ficasse de fora, eu estou totalmente focado ali. Conforme a consciência se foca, é como ela experimenta as coisas. Quando a consciência só se foca nas coisas do mundo, bom, ela está atolada no barro, é isso mesmo, né? E por que ela se foca só nas coisas do mundo? Por um motivo muito simples, porque o mundo é maravilhoso. Né? Vocês podem, existe uma outra palestra que é relacionada aos 7 pecados, onde você analisa todos esses aspectos do ponto de vista da atração em relação ao mundo. O mundo nos atrai, porque tem cores lindas, tem sabores maravilhosos, tem coisas para ver, a natureza é bela, tudo isso projeta a nossa atenção para aí, como a galinha, que vê a terra e aquelas coisinhas se mexendo, e ela se sente atraída a pegar as minhoquinhas, porque aquilo é muito forte. Bom, e aí a gente vive ciscando a terra. Né? A proposta dos mistérios é você mudar o ponto de vista e tentar se descobrir como alma e tentar buscar a sua verdadeira natureza. Por que o objetivo de colocar isso? É somente para que a gente perceba que o objetivo dos mistérios é fazer com que a consciência possa se focar cada vez de forma mais sutil nas coisas mais importantes do que as que estão fora. E bom, isso continua indefinidamente, existem aí os planos e isso não é o objetivo nosso. Eu vou voltar já a esse tema e fazer a relação entre eles. Vamos voltar, já que eu já fiz uma espécie de fundamentação, onde eu vou relacionar as coisas, vamos voltar aqui para as questões da igreja. A igreja trabalha através do seu ano litúrgico, né? Esse ano litúrgico ele tem o objetivo com que a gente desenvolva ou conheça certos assuntos, e assim a igreja vem trabalhando. Nós temos o chamado ciclo do Natal, ciclo da Páscoa, ciclo de Pentecostes. O ciclo do Natal é quando Deus se faz homem, nós temos o aspecto do Advento, que são 4 semanas anteriores ao Natal. Nós temos o ciclo da Páscoa, que começa com o Natal, que é logo depois do Advento,
E depois você tem algumas festas muito importantes para a igreja, que são o Natal, o batismo de Jesus, a transfiguração, a morte e ressurreição, a ascensão. São festas bastante importantes nessa tradição antiga nossa, né, que é a tradição católica. E depois da ascensão, nós temos aí o ciclo de Pentecostes, que é o Espírito Santo, né, se manifestando no mundo e trazendo então para nós essas questões relacionadas com o Espírito Santo. Veja que é interessante que esse calendário no qual a igreja trabalha, ele tem um porquê. Não é algo feito de qualquer jeito, não se escolheu qualquer data. Quem criou, quem montou numa sequência bastante interessante, né? E a questão para nós, nesse momento, não vou entrar nas outras, é o Natal. O Natal é o primeiro mistério, né, ligado a esses mistérios do Filho, porque nós estamos falando do Filho que representa a própria alma, que retorna para o Pai. Então, essa parte para nós é a mais importante, não só é a mais importante, mas é onde estão distribuídas as principais festas. Não vamos tratar daqui e vamos comentar um pouco sobre o Advento, porque ele é muito importante para nós, como preparação para o Natal. Essa preparação para o Natal, que é o Advento, que é composta de 4 semanas, nessas 4 semanas, a igreja procura abordar em cada uma das semanas um tema, né? De um modo geral, na primeira semana se fala da vigilância, né? Se preparar, porque Jesus vai voltar, e como ele vai voltar, nós temos que estar vigilantes e atentos. Uma segunda, que é a conversão, né? Preparar os caminhos desse Cristo que vai voltar, como João Batista fez. A alegria é a proximidade da chegada de Jesus, e o anúncio é a disposição de Maria a aceitar que Jesus, ou o Cristo, se manifeste nela. Uma outra forma de encarar isso está relacionado com a coroa do Advento. A coroa do Advento é uma coisa que o pessoal já não mantém muito mais essa tradição. Muitas igrejas ainda mantêm, e muitas pessoas católicos mais tradicionais ainda mantêm, que é em cada uma das 4 semanas, né, você acender uma vela, até que você acenda 4. Por quê? Porque nós estamos falando da comemoração da chegada da luz, a proximidade, o aumento da luz. Portanto, cada vela que se acende aumenta a luz, e para cada vela dessa também tem uma ideia, né? A primeira estaria relacionada ao perdão, né, do pecado original de Adão e Eva. A segunda, ligada a Abraão, ou sua fé na certeza. A terceira, ligado à aliança que Davi faz com Deus e garante que haverá, então, essa continuidade, que virá o Salvador. E, finalmente, o anúncio dos profetas, que ele vai vir. É interessante como há uma relação entre a vigilância e o perdão. Se eu tivesse mais tempo, esse é um assunto que eu gostaria de abordar, porque a questão de Adão e Eva, ela está intimamente relacionada na questão da unidade que percebe a dualidade. Essa é uma questão bastante interessante, né? Deus é um, Deus é unidade. Nós falarmos da unidade é completa perda de tempo, né? Tentar definir o que é Deus é completa perda de tempo. Eu escutei numa palestra muitos anos atrás uma frase que eu nunca esqueci, que para mim é a pura verdade. Somente Deus conhece a Deus. Se você quiser conhecer a Deus, você deve se tornar um deles, porque senão não é possível você conhecer a Deus, porque somente a Deus conhece a Deus. O que significa isso? Significa que Deus compartilha de uma estrutura, do ponto de vista racional, uma estrutura de pensamento fundamentada na unidade. Deus é uno, por isso ele é onipotente, onisciente. Agora, o nosso pensamento é dual. Adão e Eva, o que eles fazem de pecado? A árvore do conhecimento. Ele passa a conhecer as coisas, e isso joga ele em direção ao mundo. Através do conhecimento, ele passou a ver o mundo dual.
Qual o problema entre a dualidade e a unidade? É muito fácil. Um exemplo que eu gosto muito é a prova da existência de Deus. Vamos supor que de fato Deus exista. Se ele existe, o que se fala dele muito provavelmente é verdade. Que ele é onipotente, onisciente, onividente. Então você não acredita. Se você acredita que ele existe, você acredita que ele tem essas características, esses aspectos. Bom, se ele tem esses aspectos, ele é onipotente. Onipotente significa que ele pode fazer o que ele quiser. Bacana. Se ele pode fazer o que, não só pode fazer o que ele quiser, como ele fez todo o mundo. Ora, se ele pode fazer o que ele quiser, ele pode fazer uma pedra. Não só pode fazer uma pedra, como ele fez todas as pedras que existem. Bacana. Se ele pode fazer uma pedra, ou qualquer pedra, ele pode fazer pedras de todos os tamanhos, e ele pode fazer uma pedra muito grande. Deus consegue fazer uma pedra tão grande, mas tão grande que ele não consiga levantar? Se ele não consegue fazer essa pedra, ele não é onipotente. E se ele consegue fazer uma pedra e não consegue levantar, ele não é onipotente, portanto, matematicamente eu retorno o pensamento dizendo, Deus não existe. Onde é que está a bobagem? A bobagem está em tentar usar aspectos duais nossos do nosso mundo para algo que não se aplica. Isso em lógica se vai chamar de... Me fugiu a palavra agora. Paradoxo. Paradoxo. Impossibilidade lógica. É um paradoxo. Quando você tem isso Gödel vai explicar bastante, quando você tem um campo de raciocínio, onde você tem as características do raciocínio e como ele se aplica, o homem tem uma característica dual, ele só percebe o alto pelo baixo, você tem esse tipo de raciocínio. Aí você pega um outro campo, né, filosófico, que é de Deus, que é a unidade. Aí você pega e coloca um sobre o outro. Aí você trabalha nesse meio. Você fala de Deus e usa a razão humana. E você vai jogando um contra o outro. É claro, dá essa bobagem. Dá essa bobagem. Então aí, eu diria que do ponto de vista do conhecimento lógico, quem fez a brincadeira não entende nada de lógica, porque não pode se fazer essa brincadeira. Não se aplica. Né? Professor, mas a brincadeira até Deus poderia topar ela. Porque ele encarnando, ele fica na dualidade e faria os dois jogos ao mesmo tempo. Então, mas esse é um outro problema, né? Quando você vem para o mundo, e esse já é um outro tema, você tem que se revestir das coisas do mundo e ter a imperfeição do mundo, senão você não fica nele. Então você tem vários aspectos da vida de Jesus que os judeus provavelmente não compreenderam, porque ele cometia atos que não eram dignos de um Deus encarnado. Mas a única forma de um Deus encarnar é ela tomar uma parte do que tem no mundo, porque senão não tem como. E isso cria certos problemas, que é cair nas questões da dualidade. Né? Pô, você fez isso para ela, que bom, mas você prejudicou o outro. Porque nesse nosso mundo da dualidade, as coisas são amarradas. Então, julgar um Deus com os nossos argumentos nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. E aí eu posso relacionar a questão da vigilância. A vigilância é aquele que percebe, é aquele que nota a diferença entre o certo e o errado, é aquele que nota a diferença entre o uno e o dual. Essa vigilância é fundamental e ela está intimamente ligada ao perdão, que é a correção do que houve com Adão e Eva. Então aqui a gente tem um assunto vasto. Na nossa teologia católica liberal, nessas 4 semanas nós comemoramos também passagens bíblicas que estão intimamente relacionadas com isso. Na primeira semana, o discernimento está ligado à vigilância e está ligado a essa questão de Adão e Eva que eu acabei de tratar. Nós enxergamos isso com uma capacidade de percepção das coisas. No segundo domingo está ligado ao desapego, o desapego está ligado a largar as coisas do mundo. Né? Ao largar as coisas do mundo é o segundo aspecto importante, que é a fé, a crença de que eu posso largar as coisas do mundo, eu tenho a certeza de que aquilo é verdade, como Abraão fez em sua história, demonstrando a sua fé, acima de todas as coisas do mundo, acima até do seu próprio filho, e a questão da conversão, que é se tornar, acreditar completamente. Esses aspectos estão relacionados, mas você vê que a preparação tem a ver com o discernimento, com o desapego. O discernimento e o desapego são 2 grandes colunas, né?
dispostas diante do templo do rei Salomão, se preferir as grandes festas, duas grandes festas solsticiais, que representam esses dois aspectos que são fundamentais para a primeira iniciação, que é a percepção do real e do que não é real, e ao perceber, saber escolher entre o que é real e deixar de lado o que não é real. Quando eu digo real, eu não estou falando de loucura, nem da realidade que a gente percebe. Eu estou falando dos valores espirituais, né? Você perceber o que é algo que vale a pena do ponto de vista espiritual, do que não vale, e fazer essa opção. Sem isso muito claro, resolvido, não há Natal. Não há a primeira iniciação. Não há esse nascer para o mundo espiritual, que é a primeira. O terceiro comemora o amor, sim, porque é o próximo aspecto, que é a compreensão mais profunda da unidade. E, claro, uma vez que você já diferencia o certo do errado, uma vez que você já é capaz de fazer a escolha e desapegar do que não deve, e que você compreende essa unidade, é colocar de volta para o mundo, em ação, aquilo que tem dentro de você, que a gente pode chamar de retação, ou dar outros nomes. O que eu digo é que você vê que parece que são coisas diferentes, mas são exatamente a mesma coisa. Isso prepara tudo para a questão dos mistérios. Isso é o advento que te prepara para o Natal. O Natal está intimamente relacionado às coisas importantes em relação à primeira iniciação. O batismo está intimamente ligado à segunda iniciação, transfiguração, terceira iniciação, ressurreição, morte e ressurreição é a quarta iniciação, e ascensão a quinta iniciação. Essa iniciação, ela ganha esses nomes porque isso significa saltos interiores que permitem que você cada vez se aproxime mais desse empoderamento da alma. Também de uma maneira bastante rápida, por uma questão didática, tratando de uma questão didática, né? O homem não é somente divisível daquela forma que eu coloquei, pode dividir em mais, pode dividir em menos, aquilo não é a verdade, mas é uma forma de tentar encarar de uma forma mais profunda o ser humano, que é esse amontoado que a gente não consegue entender, aquilo ajuda. Dentro daquela visão, né, esse nascimento está intimamente ligado ao aspecto emocional, o batismo está intimamente ligado ao aspecto intelectual, a transfiguração, você passa do corpo para a alma, e o aspecto da transfiguração é muito característico, como aquela luz que brilhava, que foi vista por alguns apóstolos, não é isso? Jesus com Elias, não é isso? A Moisés e Elias, que não faziam mais parte do mundo, é como se você desse um salto agora além do corpo. Depois, o Cristo ele é a manifestação em toda a sua plenitude e potência do que os budistas vão chamar de Budi, né? Os orientais vão chamar de Budi, ou nós podemos chamar de intuição, que estava relacionado com amor e sabedoria. Essa é a máxima expressão, que é a completa virada, que no centro da alma, que se voltava para baixo, agora ela se volta para cima, né? É essa virada que é a morte e ressurreição, e depois a ascensão, que é o completo domínio da alma. Ou seja, é o próprio Deus. Nesse aspecto, os mistérios buscam, através dessas iniciações sucessivas, permitir com que você vá cada vez mais se espiritualizando e cada vez mais dominando esses aspectos que nós temos. É como se você começa a assumir a sua consciência e ela não fica mais jogada aos interesses do mundo, né? Ela passa a decidir como ela quer. E isso é que se buscava nas antigas iniciações, ou nas verdadeiras iniciações, ou nos antigos mistérios. E engraçado como, eu não vou
entrar em cada um deles de uma forma mais profunda, por causa do tempo, mas é engraçado a coincidência. Veja, nós falamos de coisas separadas. Nós falamos de uma estrutura das comemorações importantes dentro do catolicismo e a sua sequência. Nós falamos rapidamente das características humanas, de um grosseiro para o sutil. E nós falamos do calendário da igreja, né, da sua comemoração, falamos dos mistérios, do objetivo dos mistérios. E você vê como há uma relação direta em tudo isso. Relação no sentido de que o objetivo dos mistérios, que era o domínio, ou você conseguir fazer com que sua consciência redescobrisse a alma, está intimamente ligada aos processos iniciáticos e que está ligado muito claramente a essas festas que acontecem. Bom, dentro disso, a gente poderia dizer, ou alguns poderiam dizer, que você aí está fazendo uma miscelânea entre o que é católico e o que é paganismo. Já começou lá atrás com a questão do solstício. Depois veio com essa história de escola de mistério, que era o maior dos paganismos que tinha, e está enfiando isso dentro do catolicismo e fez uma salada só. Bom, primeiro, que para mim, católico, ou para nós da Igreja Católica Liberal, católico é o que está definido por São Vicente de Lérins. Católico é tudo aquilo que foi acreditado por todos, em todos os lugares, em todos os tempos. Então, o católico é uma palavra que significa universal e que está muito além de uma firma aberta ou muito além de uma característica de um pequeno grupo. Católico é a grande sabedoria. Para mim, católico é a compreensão da teosofia, que é a pedra angular de todo o conhecimento, onde há uma só unidade, né, sem que se perca a característica. As escolas de mistério podem continuar com suas características, a igreja continuar com suas características, mas é só a percepção que nós não podemos discutir ou brigar, porque são coisas diferentes. Depois tem outros aspectos históricos que são mais delicados de tratar, que o que nós conhecemos hoje é mais tardio, né, depois de 300, que o próprio Paulo, tudo indica, ele tinha sido iniciado nas escolas de mistérios romanas ou greco-romanas, e que provavelmente esse conhecimento ou veio através dele para dentro da tradição, e por isso talvez houvesse uma similaridade, ou talvez alguém mais tarde, ao montar a estrutura da igreja, percebe esse desenvolvimento e sem copiar nada, simplesmente percebe que o caminho é esse, e aí onde tem o que a gente chama de coincidência, né? Puxa vida, parece que copiou de lá. Bom, pode ser que tenha copiado ou não, não faz a menor diferença. O importante é que lá parece que funciona e aqui funciona do mesmo jeito. As duas tradições funcionam. E isso é o que eu considero importante no conceito do mistério do Natal. O Natal, ele representa um desenvolvimento, um desabrochar espiritual, onde nós podemos, se quisermos, deixar com que o menino Jesus nasça em sua manjedoura, dentro do sacrário dos nossos corações, através de uma preparação do advento, uma preparação profunda, que a gente possa permitir que essa luz brilhe dentro de nós. E essa luz brilhar dentro de nós, a realização, a manifestação do próprio poder do Cristo em nós, né? Esperança de glória, isso possa se manifestar. Isso é um processo de espiritualização que havia nos antigos mistérios, que há em outras escolas de sabedoria, que há em outras religiões e que também há e continua havendo dentro da tradição que nós chamamos de cristã ou de católica, né? Não consigo precisar quem, quando, como fez desse jeito, se copiou ou não copiou, e para mim isso pouco importa. O que importa é que funciona. Daí eu trago algumas reflexões natalinas, né? A primeira reflexão é: alguns comemoram o Natal de uma forma histórica, vamos dizer assim,
né, sem considerar nada dessas coisas aí que a gente falou, nada dessa visão de mistério, comemora o nascimento de Jesus, né, armando o presépio, né, repetindo aquilo que ou foi história ou foi mito, muito pouco se tem certeza, né? Alguns brigam para que aquilo tenha sido verdade, pouco importa, mas o que importa é que essa compreensão, mesmo que superficial, mesmo que humana, essa repetição ou essa percepção da beleza dessa época propicia uma grande bênção. Não só a bênção do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, mas uma bênção através do atendimento de toda essa crença. Eu gosto de dar um exemplo para isso que eu acho fantástico. A última vez que eu tive na França foi em 2012. Eu tive a oportunidade de presenciar uma coisa fantástica que acontece na igreja de Notre Dame, que é na última sexta-feira do mês. As relíquias da coroa de Cristo e de um dos pregos que foram usados em sua crucificação, elas adentram, né, na nave da igreja, carregada por cavaleiros da ordem do Santo Sepulcro, todos com capa, maravilhosos, entra aquilo, e se forma uma fila para que as pessoas possam se aproximar dessas relíquias. Essas relíquias, inclusive, elas ficavam originalmente na igreja de São Chapelle, que foi construída com esse objetivo, mas que depois foram levadas para Notre Dame e elas estão lá. Bom, vamos lá, né? Entrei na fila. Estou indo lá. Bobagem, né? Você acha que guardar a coroa de Jesus e que aquilo está lá? Pelo amor de Deus, né? É muita infantilidade de crença achar que isso é verdade. Não faz o menor sentido, isso é uma bobagem. E estou eu lá na fila. E aí me aproximei, as pessoas quando se aproximam, as pessoas beijam, ela está dentro de um vidro, né? Você beija, a pessoa limpa o vidro, de trás vem e beija. E eu cheguei, olhei aquilo lá, que é um monte de mato, porque os espinhos não tem mais, porque eles foram tirando os espinhos e dando para reis de outros lugares, essas relíquias, e aí eu beijei. E aí eu senti algo que era para minha língua ter caído, de tanta bobagem que eu falei. Eu senti a própria presença de Jesus. É uma energia, é uma coisa tão forte, é uma coisa tão grande, que aí eu entendi algo que eu nunca tinha entendido. Não importa se aquela coroa é verdadeira. Por mais de 1500 anos se acreditou que era. Procissões e procissões foram até ela acreditando que era. Ali você tem não só um monte de mato, mas você tem a fé de todo um povo. Você tem a crença de muitos anos, de muitos séculos. Aquilo, se não era, agora é. Aquilo formou uma força que aquilo é, sim, com certeza absoluta, a coroa de Jesus. Pode não ter sido a coroa histórica que foi colocada na cabeça dele, mas que aquilo lá é verdadeiramente a coroa, é. Então, é algo que no ceticismo, muitas vezes, o próprio sacerdote desconfia. E aí, claro, né, paga com a língua. Essa época é uma época muito importante. É uma época que faz parte, né, 25 de dezembro, faz parte de uma tradição muito antiga, que é comemorada pelo amor, pela devoção, através de muitas missas, através de um povo, de uma fé, e é uma data muito importante, desconsiderando todo o aspecto que nós falamos de mistério. Não importa tudo isso. É uma data importante, é uma data que a gente pode aproveitar para um recolhimento, pode aproveitar para uma meditação, porque é uma data em que as energias estão tão presentes que a gente pode considerar uma própria bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu prefiro, intelectualmente,
virtualmente, não comemorar um aniversário de alguém que nem sabemos da data correta. Eu prefiro comemorar o nascimento de Cristo em cada um de nós. Aí é outra abordagem. Agora eu já não estou abordando a questão histórica, eu estou abordando a questão mística. A abordagem de que importa quando ele nasceu, não importa se ele nasceu, nem importa se ele existiu. Importa que essa força crística, essa força búdica, esse segundo aspecto do Logos, esse poder do amor e da intuição, essa coisa profunda da alma, pode nascer em mim se eu me dedicar a isso, se eu me preparar. Então a gente pode comemorar nessa data, né, essa possibilidade de que, independente do que aconteceu ou não, que isso pode acontecer novamente e pode acontecer em nós mesmos. Nós podemos permitir que Cristo nasça em nós. E isso, dentro da tradição de mistérios, era chamada a primeira iniciação. Ou quando você tem a manifestação do seu eu espiritual mais profundo, onde você percebe ele nitidamente. Eu aconselho aqueles que não são católicos que experimentem ir a uma igreja e experimentar uma comunhão. Cada igreja tem as suas regras, né? A Igreja Católica Romana tem suas regras, a Igreja Católica Brasileira tem suas regras, a Igreja Anglicana tem suas regras, cada um tem suas regras que permite que você experimente uma Eucaristia. Na Igreja Católica Liberal, a regra é muito simples, basta se aproximar do altar com respeito. Não me interessa se você é batizado, não é batizado, se é cristão, se não é cristão, se é budista, se é judeu, isso não me interessa, porque dentro da nossa leitura, nós entendemos que isso não se justifica biblicamente, né? Olha, você vai dar a comunhão, vai repetir isso que eu ensinei, mas olha, somente para aquele grupo que for assim. Eu não entendo isso. Infelizmente eu não consigo compreender, nossa igreja não consegue compreender, e ela permite. Então, todos os domingos aqui nesse espaço, ali em cima, nós temos uma capela, nós realizamos a Eucaristia, e aqueles que quiserem experimentar, é uma oportunidade. O que eu estou querendo dizer com isso? O que é o processo da comunhão? O processo da comunhão é, através da liturgia, através do ritual, você tem um processo de transubstanciação, onde Cristo se torna presente naquele pão. Ao você ingerir esse pão consagrado, ou seja, o próprio Cristo presente, ou a própria energia do segundo aspecto do Logos presente, isso entra em você, passa próximo ao seu coração, passa aqui por trás, e você sente, e poucas pessoas eu conheço que não sentiram, algo indescritível. Por isso, para mim, isso está ligado aos mistérios. Não dá para explicar, não dá para contar. Você sente um contato direto com o Cristo, com o espiritual. E esse contato, esse Cristo que vai falar diretamente a você. Não sou clarividente, não sei dizer se a energia que você sente é do Cristo que está na hóstia, ou se a energia que você sente é que esse Cristo que está na hóstia faz o Cristo que tem dentro de você vibrar e você sente o seu mesmo. Não sei dizer e para mim pouco importa. Eu sei que ele se torna presente. E é uma sensação magnífica, que não tem nada a ver com a igreja. Tem com você perceber e fazer esse contato entre o céu e a terra. É óbvio que a missa ela tem uma sequência, né? Se você chegar no meio da missa para comungar, não vai ter o mesmo efeito, ou você não vai ter a mesma percepção, porque todo o processo litúrgico da missa é uma preparação, isso já seria um outro assunto, como cada veículo de consciência vai sendo harmonizado e vai sendo aquietado para que naquele momento específico você faça essa conexão com o espiritual. Mas é algo indescritível. E eu acho que uma missa só valeria toda a vida, não precisaria de duas, porque se você já sentiu, você já sabe qual é o caminho, você sentiu essa conexão com o espiritual, acabou, não precisa de duas missas. O problema é que o mundo é tão maravilhoso
que pouco tempo depois ele nos atrai com tanta força. E Cristo que nada, né? Pronto, já caí de novo. Aí domingo que vem a gente volta e, bom, tentar de novo, né? Quem sabe uma hora esse negócio funciona. Eu consiga acertar a sintonia do meu rádio no canal certo, para que eu mantenha esse canal. Você sentiu, sabe como é que é? Bom, gente, agora é só sintonizar de novo. Essa sintonia você pode fazer através da missa e tem infinitas outras formas. Só uma perguntinha. Nessa linha de raciocínio do senhor, significa que nós temos queda quando Adão e Eva teve no paraíso constantemente? Constantemente. Nós temos queda como teve Adão e Eva constantemente. E constantemente somos tentados a experimentar a árvore do conhecimento, que é conhecer todo esse mundo, que é cair, né, nessas questões, pode, não pode, grande, feio, alto, bonito, e se prender a tudo isso, esse jogo do mundo. Né? O grande pulo do gato, como dizia um dos maiores instrutores da Sociedade Teosófica, que é o Taimini, os maiores escritores da Sociedade Teosófica, o importante para se espiritualizar não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. Porque se a questão do mistério é o restabelecimento da alma, então não tem que fazer nada, é o contrário. Tem que deixar de ciscar e pronto, aí você voa. Né? É muito mais importante o discernimento e o desapego do que propriamente, me desculpem, colocar a perna atrás da cabeça. Não estou dizendo que isso não tem uma grande importância, que não tem uma sabedoria. Tem uma palestra sobre yoga que eu dou que mostra a importância de todo esse desenvolvimento, como isso funciona e por que funciona. Mas isso é outro aspecto, né? Que requer uma mudança interior. Se você pega, no caso de Patanjali, os passos que você tem que dar para a escola, você veria que muito antes de você fazer a primeira asana, você tem yama, niyama, você tem aspectos interiores que você tem que preparar. Mas isso é outra palestra. Como dizia então em Colossense, Cristo em vós, esperança de glória, eu prefiro essa visão mais mística, que é a visão da presença, da parousia, da presença de Cristo vivo em nós. É um enfoque. Todos os enfoques são verdadeiros, nenhum dos enfoques está errado, mas são estes enfoques tão diretamente relacionados à característica de cada um de vocês. Cada um tem um aspecto, algo que pode te direcionar para o interior. Cada um se direciona de uma forma, não existe uma única forma. Então, eu estou mostrando que existem vários aspectos e estou dando uma preferência que, obviamente, me interessa. Né? Talvez, para outras pessoas, tenham uma outra visão. Essa visão aqui do futuro, que é o mítico, que fala da escatologia, eu acho que é um assunto muito amplo para a gente tratar, que é a questão da volta do Cristo, né? A ressurreição dos mortos, que é uma outra forma de ver, como diz no Apocalipse, né? Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, desatar os seus 7 selos. Então é um outro assunto, o que é esse livro, o que são esses 7 selos, o que significa desatar, o que significa esse Apocalipse, mas esse é um assunto que eu só estou dizendo que existe. Quando o senhor falou ali na parte mística, né, que a missa pode ser um dos caminhos, né, de você se entrar em contato com esse Cristo interno, quer dizer que ela poderia se dizer, considerar que ela teria o mesmo efeito, por exemplo, de uma meditação bem feita? Sim, é isso? Sim. Mesmo? A meditação é algo que é feito de forma solitária, difícil de fazer. A igreja tem a sua própria técnica de meditação. Existem várias formas de meditar. O rosário é uma das formas de meditar. Existem vários tipos de rosário, várias técnicas de oração e de meditação.
que possibilita isso. Mas depende muito da sua característica. A característica da meditação é onde você vai se interiorizando e você vai tentando encontrar o seu eixo para a conexão com o sagrado. A missa é um pouco diferente. Eu te conduzo através de toda a liturgia para que você experimente o sagrado. Tudo bem que essa condução não é exterior, é interior. Portanto, quando você participa de uma Eucaristia e você vai acompanhando o ritual e você aceita a proposta do sacerdote e segue isso, você na realidade está sendo levado até o aspecto da presença do Cristo, onde ele então vai se manifestar em você. É uma outra técnica, é um outro jeito. E eu não posso dizer qual é melhor, porque cada um tem um jeito. Tem pessoas que odeiam rituais, odeiam. Eu colocar o cara na igreja, o cara vai enlouquecer, porque a característica dele não permite isso. Então eu acho que tem muito de aspecto pessoal. Eu acho que há vários caminhos. Você só tem que entender e tentar encontrar. E o que eu estou dizendo através daqui é que essa tradição que nós chamamos de Natal, ela é verdadeiramente católica, ela é universal, e diversas escolas, em diversos lugares, que tratam do assunto da espiritualização, vão ter a sua técnica e o seu jeito de te levar à mesma coisa, que é o Cristo, mesmo que você mude o nome dele. Porque a energia, o segundo aspecto do Logos, a energia do Filho, que se manifesta plenamente através de Jesus, que é a manifestação do próprio Deus sobre a terra, isso aconteceu em outros casos. Não em todos, mas muitas vezes aconteceu. E o que eu acho mais importante para mim é que pode acontecer comigo. Isso eu acho que é o mais importante. Eu posso trilhar esse caminho, eu posso atingir também essa plena estatura. Bom, depois essa aqui eu só coloquei porque talvez muitas pessoas tenham pensado que os mistérios do Natal eu ia estar tratando desses assuntos, então só para não deixar de fora, que é um outro enfoque, que é um enfoque, vamos dizer assim, histórico. Tem algumas curiosidades, são interessantes. Por exemplo, a árvore de Natal, uma curiosidade bastante interessante, porque isso foi São Bonifácio, mais ou menos em 720 e pouco, que, estando na Alemanha e vendo a importância que se dava ao culto da árvore, né, que representava ali algo sagrado, a própria manifestação de Thor, ele é muito chateado com isso, achando um absurdo o culto de uma árvore. A árvore é um negócio bastante interessante, né? Ela tem suas raízes fincadas profundamente na terra, ela nasce em direção ao sol, espalha, né, pelo ar os seus galhos e caminha para cima. Muito interessante isso. Mas ele não via nada disso, ele achava que é um absurdo, derruba lá um grande carvalho, esse carvalho cai e sai derrubando todas as árvores, e ele vê que tem uma pequena árvore, um pequeno pinheiro que não foi derrubado. E ele percebe que aquele pinheiro ele tinha um formato triangular, podia representar a Trindade. Ali ele percebe a importância, e como ele vê que o povo não ia deixar de adorar mesmo a árvore, então ele substitui e cria a ideia, de vez de se adorar o carvalho de Thor, que se adore a árvore de Jesus. E daí começa a ideia do pinheiro, isso vai prosseguindo, e ele trocou alhos por bugalhos, e continua tudo igual, com uma questão agora voltada para aspectos cristãos ou católicos. Da árvore de pinheiro para ser decorado, isso levou muitos anos, né? Você vê que só no século XVI que começa a se enfeitar a árvore de Natal. Os enfeites da árvore de Natal, no começo, estavam relacionados com personagens dessa história, né? 3 enfeites representando os 3 reis magos, a estrela no alto representando a estrela da vinda, né, de Jesus, do nascimento de Jesus. Depois se coloca 12 enfeites para representar os apóstolos. Depois se coloca 33 enfeites para se representar a idade de Cristo. Bom, e hoje se coloca 1000 enfeites, porque fica muito mais bonita. Mas, de qualquer forma, você vê que
há um processo que não havia, que foi sendo assimilado, foi sendo incorporado e chegou na árvore de Natal. Presépio, a gente sabe que é bem mais tardio. Essa questão de Bíblia, hoje qualquer um consegue uma Bíblia porque foi inventada a prensa, né, por volta de 1500. Então você tem livros, o primeiro livro editado inclusive foi a Bíblia. Hoje é muito fácil, mas não era assim. Ninguém tinha. Os poucos livros que tinham eram escritos à mão. No caso da Bíblia, copistas iam copiando, né, muitas vezes colocando coisas a mais ou a menos, porque para copiar um livro daquele tamanho dá uns errinhos, né? Às vezes sem querer, às vezes de propósito. Tem um autor muito bom, não me lembro agora o nome dele, eu estou vendo o nome dele, mas eu não consigo lembrar, começa com E. Bom, não importa, o livro é muito famoso, chama-se O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse. Isso é best-seller. Ele escreveu outros, como Jesus se tornou Deus. É um teólogo muito interessante, que traz aspectos do ponto de vista dele, científico, né, de estudioso, onde ele compara versões da Bíblia, textos mais antigos, modernos, textos que dizem a mesma coisa, que dizem diferentes, e ele vai mostrando uma série de assuntos, é muito interessante. Mas, na época de São Francisco, uma forma de mostrar para pessoas a história da vida de Jesus era através de montagem, ou de uma encenação, ou de pequenos bonecos, para que a pessoa pudesse entender, né? Sabe-se, por exemplo, que na época de Jesus, você não tinha mais que 10% da população que sabia ler. Não sei se já perceberam isso, há uma grande diferença entre saber ler e escrever, né? Se ensinava um escravo a ler para que eu pudesse dar uma lista para ele no mercado, mas ele não era capaz de escrever, ele era capaz de ler. Se fosse escrever, ele escreveria algumas letras, criando coisas pequenas, não um texto literário. Isso começa a complicar, né? Então, se 10% sabia ler, imagina quantos sabiam escrever, imagina quantos seriam capazes de escrever os textos que tem nos evangelhos, vai complicando o assunto. E aí esse autor faz diversas colocações bastante interessantes, principalmente nos textos de Pedro. Bom, mas isso é outro assunto. Então você vê que a tradição do presépio é bem recente. Outra coisa que eu achei interessante colocar é a questão do Papai Noel, que todo mundo diz que o que a gente usa hoje foi criado pela Coca-Cola, quando não é verdade, né? Esse escritor americano, Clement Moore, em 1823, escreve um livro chamado Uma Visita de São Nicolau. Depois esse livro muda de nome, nessa época ele sai como anônimo. Depois ele muda de nome para, acho que é a véspera do Natal, uma coisa assim. Depois se sabe que foi ele que escreveu. Ele se inspira num personagem histórico, São Nicolau, que era um arcebispo do século IV. Ele escreve como um livro de conto para os filhos, e claro que aí ele incrementa, né, esse bispo que usava vermelho, com aspectos da Finlândia, que as casas tinham um buraco no teto, então ele coloca ele entrando pelo teto, daí vem a chaminé, e tem toda uma história, mas isso é em 1823. Aquela figura que vocês estão vendo ali é a obra visual de um cartunista que, lendo esse texto, né, em 1881, faz aquele desenho. Aquele desenho do Papai Noel é o Papai Noel atual. É o bom velhinho que a gente conhece, que foi feito por esse cartunista Thomas Nast, em 1881. Quanto à Coca-Cola utilizar sua primeira campanha com o Papai Noel, data só de 1930, 50 anos depois. É claro que o marketing da Coca-Cola é muito mais forte do que o cartunista e do que a revista onde ele era editado. Eu só trouxe como curiosidade porque ficou, né, no nosso imaginário isso, e não é exatamente isso. Outra coisa do nosso imaginário é a questão dos reis magos, né? Esse é outro assunto interessante. Em Mateus 2:1 se fala de magos que vieram do Oriente, só.
Esses magos, hoje se imagina que muito provavelmente eram persas, que eram... Magos significa sábios, eram sábios persas que conheciam astronomia, eram cientistas, né? Mas esse negócio de mago, principalmente chegando ao século III, isso está muito ligado ao conceito de magia. E magia é coisa do capeta. Então, como é que os enviados do capeta foi levar presente para Jesus? Está tudo errado. Então, eles não eram bem magos, eles eram reis magos. Isso aí já é um plus. Eles viraram reis, eram reis que vieram de outros lugares. Você já dá uma explicação melhor para a coisa. E o pior é que esses reis magos, mais para frente, viram santos reis magos que têm relíquias guardadas em igrejas da Europa. A coisa vai crescendo. Não se sabe quanto era, do ponto de vista do que está na Bíblia, né? Se sabe que eles trouxeram, como está em Mateus 2,11, ouro, incenso e mirra. Ora, se trouxeram 3 coisas, e eram magos, era plural, se é plural é mais de um. Se trouxeram 3 presentes, são 3. E pronto. Está definido já a quantidade dos magos, rei magos, santos rei magos, só que eles precisavam de nome, né? E acabam dando um nome para eles, Gaspar, Melquior e Baltazar, só no século VIII. Esses nomes têm um significado que associa a essas questões. Não vou entrar na questão esotérica, né, do ouro, do incenso e da mirra, o ouro ligado ao poder do mundo, o incenso ligado ao poder sutil ou espiritual, e a mirra ligada ao poder da morte, porque mirra era usado no embalsamamento, então ela tem uma relação aí com a morte. Você tem ali a terra, né, a alma, o espiritual, e aí essa passagem. Eu não vou entrar nessa questão, mas é só a questão de curiosidade, que esses nomes então não aparecem na literatura tradicional também, embora a gente os conheça. Também tem outra relação, que cada um dos 3 teriam vindo de 3 continentes diferentes, né? Porque era um branco, um moreno e um negro. Então, Baltazar teria vindo da África, não lembro se Gaspar era da Europa, e Melchior era da Ásia. Então, você vê que a coisa vai se tornando tão complicada, que se explica muito bem pela capa, né, que a gente começou, que você tem hoje um Natal extremamente complexo, com questões e simbolismos que foram sendo construídos através do século, mas que, graças a Deus, não perde o seu poder e a sua beleza, nem na comemoração e nem dentro dessa questão mais oculta dos mistérios, apesar de toda esse artifício que foi jogado sobre ele, foi construído, ele continua representando algo extremamente importante na vida de cada um de nós, que é a possibilidade da nossa realização espiritual. O ano litúrgico começa com o Advento, o ano novo católico então seria o Advento, 4 semanas até chegar ao Natal, que já é então primeiro mês do ano cristão ou católico, nessa jornada através de tudo isso, que é a jornada nossa, que é a jornada da alma, que é a jornada de aproximação do espiritual, da nossa alma e do próprio Cristo. Com isso, eu agradeço, abro para perguntas e desejo já, antes de mais nada, um Feliz Natal, e deixo mais uma vez aberto o convite, que todos os domingos estamos aqui realizando a Santa Missa, e aqueles que quiserem conversar mais, nós estamos aí todo domingo. 1h15. Até que deu. Eu voei um pouco, mas deu. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? A ideia é, depois do encerramento, a gente ter uma confraternização também, simples. Os reis magos também se anteciparam e deixaram alguns quitutes ali na mesa.
Oi, boa noite. O que eu entendi assim, sobre esses 2000 anos com o nome de Jesus é que com o tempo pretendeu a igreja transformar ele num rei, mas sempre ele volta a ser uma pessoa simples. Eles querem transformar ele sempre em rei, mas sempre volta com uma pessoa simples. A dimensão que a igreja dá para Jesus Cristo é a dimensão que é permitida pela unidade dele com o Pai. Ora, se ele é uno com o Pai, ele é o próprio Pai e ele é a própria manifestação de Deus ou Deus encarnado. Esse é o enfoque que a igreja dá. Nesse sentido, ele passa a ser visto como algo muito especial, muito querido, a ponto de ser encarado como rei, né? Você vê, inclusive, nesse desenho, que ele aparece coroado. É a dimensão de rei, diferente de uma visão teológica da prosperidade, onde o rei ele tem uma função sobre os bens da terra, que foram todos criados por Deus, mas de uma visão que não é a visão da igreja, mas a visão da igreja é sobre esse rei espiritual, é sobre aquele no qual nós somos os seus vassalos, né, e almejamos um dia atingir essa realeza, ou se aproximar o máximo dela, para que o máximo a gente possa ter essa realização espiritual. Então, pela simplicidade das histórias contadas através dos evangelhos e pela vida que ele levou, por mais que ele seja a própria manifestação do grande rei, é óbvio que a gente percebe a simplicidade. Isso é uma grande dica, porque a sabedoria está na simplicidade. Isso não é nada de especial para nenhum de nós, a gente percebe isso, né? Quanto mais complicado for, me parece que mais distante está. Boa noite, padre. Boa noite. Eu só queria fazer uma colocação seguinte. O que o colega perguntou é interessante, porque geralmente quando não se tem o conhecimento de teologia, teosofia, a tendência é dar um choque assim, que tanto esse papo de rei, e aí você bate o olho no Vaticano, aquela riqueza, aquela prosperidade, aquela coisa toda, isso deve ser alguma malandragem política. Que os políticos fazem as suas malandragens, sempre fizeram e vão continuar fazendo, a gente sabe. Agora, quando a gente tem já uma experiência com o conhecimento, com a fé e a espiritualidade, a gente começa a entender um pouco. O que significa rei na antiguidade? Era o monarca. Ele unia nele os três poderes que depois foram divididos na Idade Moderna, né? Que é o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. O monarca unia esses três poderes nele só. Ele era totalmente esses três poderes. Nesse sentido, significava o quê? A unidade da nação, do país. Então, no sentido espiritual, como o padre acabou de explicar, quando está se falando que Jesus é o rei, não é para nós ficarmos fantasiando riqueza, prosperidade. É nesse sentido que ele é a unidade, que ele é a manifestação do próprio Deus Pai, então é a manifestação de Deus. Logo, Deus no que nós estamos se referindo agora é o Deus no sentido absoluto, que é a unidade. Então, quando a gente começa a entender assim, a gente melhora o nosso entendimento. Um dos motivos, ou talvez o principal motivo que a Igreja Católica Liberal tenha se separado do Vaticano, no Concílio Vaticano I, primeiro como velhos católicos da Inglaterra e depois com essa denominação Igreja Católica Liberal, foi o ápice desse assunto. Porque a Igreja vem a cada momento manifestando um poder a tal ponto que culmina no Concílio Vaticano I a infalibilidade papal e a associação do Papa como o próprio Deus sobre a terra. E aí alguns bispos acharam que a igreja estava indo longe demais. Que o bispo busca santidade e que dentro da igreja se busca santidade, isso ninguém tem dúvida, que essa é a nossa busca. Agora, daí, colocar essa postura, alguns bispos acharam que estava passando um pouco do limite, que não fazia sentido, e aí houve uma parte da igreja se separa e a gente junto. Porque os homens são homens, porque nós temos defeitos, os homens, os sacerdotes, os reis têm defeitos, e esses defeitos, às vezes, nos colocam em posições que
como certos políticos acabam levando vantagem da posição para um conhecimento cada vez maior de prosperidade na terra, e aí se torna uma galinha mais gorda ainda. Boa noite. Meu nome é Durval e eu gostaria de saber, ou melhor, de perguntar a respeito da liturgia. Eu nunca tive uma experiência com uma liturgia que me, aliás, por falta até de oportunidade, que me proporcionasse essa conexão mais intensa com o divino ou com algo transcendental. Muito embora eu até acredite e por meio da intuição, talvez em alguns momentos da minha vida tenha tido esse contato, porém não por meio da liturgia. Então a questão que eu coloco seria se é possível no nosso dia a dia ter uma postura tal que me permita ver a natureza, as pessoas, este ambiente todo que estamos compartilhando, como algo sagrado, como algo litúrgico, que de alguma forma me permitisse, em momentos do cotidiano nosso, ter esse contato, essa aproximação com o divino. Eu acho sim que é possível, e a dica foi dada por uma das pessoas que comentou sobre a questão da meditação, né? Tanto através de uma liturgia que propicie essa experiência permite que você entenda a sintonia. Você pode depois, é difícil, mas você pode recolocar a sintonia através do poder da vontade, através da sua própria crença e fé, né? Através de oração, através da meditação, você pode se centrar novamente e tentar manter, né? Por isso existem dentro da tradição católica a questão da liturgia das horas, que faz com que vários momentos do dia você volte a essa sintonia, né? Existe, dá como exemplo aqui, por exemplo, a tradição hindu dos Hare Krishnas, né? Que reza aquele rosário chamado Japamala, que tem 108 contas, e ele tem que fazer isso, acho que são 25 vezes durante o dia, o rosário inteiro. Eu acho que é 25, eu não tenho muita certeza. Você lembra quanto é? Mas, de qualquer forma, isso é para quê? É para tentar manter a sintonia. É tentar fazer com que a gente não esqueça que nós somos filhos de Deus, que nós fomos feitos para voar, e que a gente tem que se entregar a essa nossa natureza espiritual. E é óbvio que isso que eu estou falando é só um discurso, porque na prática é muito difícil, porque o mundo é maravilhoso. Parabéns, Marcelo. Eu tenho um comentário e uma pergunta. O comentário é que se alguma divindade ou Deus fosse onipotente, nós não poderíamos ter livre-arbítrio, nós não poderíamos ser livres. Porque essa divindade poderia tudo, inclusive interferir na nossa liberdade. A pergunta que eu tenho é a seguinte: como é que vocês explicam que os evangelhos de Lucas e Mateus são totalmente diferentes até o batismo? Então, por isso que eu comentei sobre aquele autor que fala sobre o que Jesus teria dito ou não dito, levando em consideração os evangelhos e comparando. Ao comparar os evangelhos, você tem, por exemplo, a questão, sei lá, o primeiro sermão foi feito na montanha, o primeiro sermão foi feito na planície. Dois autores que comentam essas duas questões. Olha, dentro da nossa teologia católica liberal, isso não tem a menor importância, porque nós estamos preocupados com a mensagem e não com esses aspectos. Aqueles que a gente chama de sola escritura, que está totalmente fundamentado na letra e no texto, eles têm que explicar porque eles têm problema. Aquele que foca a verdade através daquele texto revelado, e aquele texto revelado é a própria mensagem ou a revelação de Deus, eles têm que explicar. Porque, do ponto de vista intelectual, aquilo é uma afronta à inteligência com essas contradições.
Mas como o nosso foco não é esse, e sim a mensagem do Cristo, que para nós católicos liberais está muito além dos próprios evangelhos, né? Quando a gente ordena um sacerdote, a gente diz agora, tu fazes parte da ordem de Melquisedeque, um sacerdote católico, ordem de Melquisedeque, que negócio é esse? Então, porque, como dizia São Tomás de Aquino, no Santo Agostinho, isso que nós chamamos de Igreja Católica é uma tradição muito mais antiga do que a própria vinda de Jesus entre nós. Ou seja, essa igreja que eu faço parte, que nós chamamos de católica, é uma tradição muito anterior. Por isso é que eu acabo relacionando com a tradição de mistério, que aparece no meio desse caminho. Ela é muito mais profunda. E por mais que as pessoas digam que isso é associar a igreja ao paganismo, na realidade é conectar essa tradição cristã a uma tradição muito anterior, mais profunda, que existe até hoje. Você poderia me perguntar, por exemplo, uma outra pergunta que você poderia fazer, como é que você justifica os 7 sacramentos em relação aos acontecimentos bíblicos? Você quer dizer que a liturgia do casamento acontece porque Jesus foi à boda de Canaã? Qual a relação que tem entre a liturgia do casamento e a boda de Canaã? Que negócio é esse? E você pode pegar os sacramentos de um modo geral. Porque a justificativa do sacramento, quando você vai buscá-la de forma bíblica, ela é muito fraca. Agora, se você busca o significado do sacramento numa tradição universal, que tem uma força e um poder verdadeiro, bom, isso eu não preciso justificar, porque é uma tradição muito maior. Então, no nosso caso, eu não explico. Não tentamos explicar. Os estudos de teólogos que se focam nisso acrescentam erros, acrescentam incompatibilidades, acrescentam que houve acréscimos propositais e às vezes simplesmente de erro, né, de grandes trechos e grandes partes. Então eu como não compactuo, ou a nossa igreja não tem sua teologia fundamentada no texto, letra por letra também é outro problema. Porque conforme a tradução, ou conforme o texto grego que você pega, é outro. Então a gente prefere não entrar nisso, e a gente está focado mais na realização espiritual. Mais ou menos? Não? Ele é cientista. Bom, então, infelizmente não posso falar bem disso, só mal. Nós vamos precisar limitar o tempo à última pergunta, e atenção a Rosa, que é a mais assídua frequentadora aqui, e depois nós vamos ter uma confraternização. Não, ainda com relação à missa, que eu gosto muito de missa. O senhor falou assim de vários rios, porque foi falado muito do católico, né, tanto o tradicional como da igreja. E, por exemplo, porque a igreja grega, a igreja anglicana, elas têm algumas diferenças. Os efeitos são parecidos? Sim, porque a estrutura da liturgia é a mesma. Mudam os textos, algumas têm alguns textos a mais ou textos a menos, mas a estrutura que provoca a realização do mistério é a mesma. Se você faz uma comparação das liturgias, mesmo na nossa liturgia católica liberal, ela é muito parecida com a tradição do que o pessoal chama de missa tridentina. Por quê? Porque quando a gente separou era que tinha. Então não pegamos o Concílio Vaticano II porque estávamos fora. E foram feitos, obviamente, pequenos ajustes. Não é exatamente na íntegra. São ajustes que a gente chama, que a nossa liturgia é a liturgia católica liberal, é própria. Mas você acompanha as estruturas e você vê que a estrutura é a mesma. Que é a estrutura do rito latino, não é oriental, que consegue provocar isso. Como montar essa estrutura? Quem montou e de que forma montou, como eu havia acabado de dizer, não é exatamente a repetição da última ceia. Porque a estrutura da missa é muito mais complicada do que aquela passagem bíblica da última ceia. Você vê que ela tem toda uma estrutura muito bem montada,
perfeitamente montada que consegue propiciar essa experiência. Eu não sei se eu pergunto, se tem perguntas pela internet ou não. Não? Perfeito. Bem, eu queria agradecer. Queria agradecer ao Dom Marcelo Rezende pela nossa sensibilização, preparação, conscientização. Nós vamos entrar muito mais proativos desse espírito natalino. Em nome da Loja Teosófica Liberdade, muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelo comparecimento, não só hoje, mas durante esse ano, nos motivando a trazer palestrantes cada vez mais, que tragam mensagens cada vez mais profundas, e queria deixar um convite para nossa confraternização. Muito obrigado a todos, um Feliz Natal, um ótimo ano novo.